Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe maravilhosamente nesse resto de noite. Para iniciar, eu quero orar com você. Você pode abaixar sua cabeça onde você estiver. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus maravilhoso sobre as nossas vidas e tem nos enchido de graça e de amor. O Senhor tem olhado conosco, para conosco, com misericórdia. O Senhor tem enviado o Espírito Santo de Deus para nos constranger dos nossos pecados, para que a gente possa se consertar, se arrepender. Vem então sobre os nossos corações agora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu reforçar um recadinho só rápido para você. Se você está acompanhando desde o começo, você viu que nós retornamos os nossos cultos. Então, nós temos um limite de 35 pessoas e você deve agendar pelo WhatsApp ou confirmar pelo WhatsApp a sua ida ao culto, tá certo? Nós temos 70 lugares, basicamente, que são 35 de manhã e 35 à noite. Então, a gente quer pedir a colaboração de você, que se você desejar frequentar ou participar de um dos nossos cultos, para que você converse e deixe agendado a sua ida, tá certo? Vamos lá. Hoje, semana passada nós falamos sobre pecado e hoje nós vamos falar sobre arrependimento. E para falar sobre arrependimento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, verso 1 até o verso 7. Ele diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs uma parábola, dizendo a seguinte forma: Um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. O texto é muito bom. O texto fala de arrependimento. Quando há arrependimento, há uma diferença, uma mudança completa de vida aqui e também um júbilo muito grande no céu. Eu, basicamente, entendo a alegria no céu porque quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de quebra de orgulho. E quando a gente fala de quebra de orgulho, a gente fala de senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, completa e totalmente. A gente nos deixa, a gente abandona nós mesmos e deixamos Ele tomar conta de todas as coisas. Mas vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que entender é que há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Isso tem que ficar muito claro para mim e para você, para que a gente passe a entender o que é arrependimento, o que é um real arrependimento. Tá certo? Vamos lá. Quando nós percebemos, primeira coisa, arrependimento então não é remorso. Então vamos tratar isso agora. Quando a gente percebe o nosso erro, o nosso coração pesa, a gente, não devia ter feito isso, tá certo? E aí entra o que seria remorso e não arrependimento. Por quê? Porque é assim, quando algo eu faço e na minha mente aparece a seguinte frase, a seguinte colocação: se eu pudesse voltar atrás e fazer de forma diferente, meu irmão, minha irmã, estamos sentindo remorso. E o remorso é exatamente isso. Ele está ligado muito mais ao passado. Ele nos deixa prisioneiro do passado. Ele nos deixa tão prisioneiros do passado que a gente gostaria sempre de voltar e não cometer o que se cometeu. A gente pode entender da seguinte forma, então. O remorso causa dor e também não causa mudança.
ele causa um aprisionamento ao passado. A gente sempre vai ficar ligado àquele fato de que aconteceu. Ah, se eu não tivesse feito. Ah, se fosse diferente. Tá certo? Então isso tudo é remorso, isso tudo é peso sobre as nossas vidas. Nós não desligamos a nossa mente, o nosso coração disso, e ficamos completamente ligados, sempre ligados nessa questão vinculada ao passado, vinculado ao nosso pecado. Nós estamos sentindo remorso de um pecado e não estamos sentindo um arrependimento genuíno em relação ao pecado. O remorso é um sentimento totalmente humano. Então, lógico, ele está ligado completamente às nossas emoções. É por isso que quando voltamos a nossa mente ao passado, sentimos novamente. Sentimos de novo, ressentimos a coisa. Tá certo? E isso nos dá uma sensação de impotência. Por que impotência? Porque a gente nunca vai conseguir mudar o passado. O passado passou. O que aconteceu, aconteceu. E não há mais nada do que a gente possa fazer que a gente faça para mudar o passado. Não dá. Aconteceu. E a gente fica sentindo, ou remoendo, ou sentindo o remorso novamente por causa disso. O arrependimento, então, é completamente diferente. Se o remorso é um sentimento humano, o arrependimento, então, é uma ação divina. Romanos 2,4 vai dizer isso. Você pode ler aí. Nós vamos ler daqui a pouco. Tá certo? Se ele é divino, então ele não vem de mim. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer em relação ao meu pecado é falar: Senhor, me faz arrepender. Eu preciso dessa ação divina sobre a minha vida para que eu possa me arrepender. Tá? O arrependimento, então, não tem foco no passado. Não é lá atrás. Ah, se eu não tivesse feito. O arrependimento é a ação concreta do que você percebeu, do que você fez. Eu fiz. Eu pequei. E se eu pequei, eu preciso de perdão. É exatamente isso que é o arrependimento. O arrependimento, então, passa a ser a consciência do meu erro. Eu sei que eu errei. E eu preciso me arrepender. Eu preciso de perdão. Eu preciso ir a Cristo. Eu preciso colocar isso a Ele e falar: pequei. Isso se aplica a todos os nossos relacionamentos. Para Deus, para com o próximo. Se o remorso nos aprisiona, o arrependimento nos liberta. Se o remorso me deixa ligado ao passado, se o remorso me deixa sempre conectado a algo que eu fiz, o arrependimento me liberta disso. O arrependimento, então, vai passar a me trazer frutos. Desculpa. Diz assim, Lucas 3:8: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é um coração contrito. É um coração compungido, é um coração inclinado ao arrependimento. E talvez seja por isso, eu citei os Salmos agora, e é exatamente por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era um coração inclinado ao arrependimento. Você não vai ver em nenhum momento quando Davi é constrangido pelo Espírito de Deus em relação ao seu pecado, você não vai ver em nenhum momento ele falando: se eu pudesse voltar atrás. Não, ele fala: eu errei. Se você ler o Salmo 51, que é um salmo maravilhoso de arrependimento, você vai ver o que ele fala: olha, meu pecado concebeu minha mãe, eu sou pecador desde o começo. E se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria. Mas o Senhor quer o meu coração. O Senhor quer um coração arrependido. O que é o arrependimento, então? Arrependimento
reconhecer os nossos pecados. Enquanto o remorso produz tristeza de morte, porque você nunca vai conseguir acertar, porque sempre está ligado ao passado, e o passado nunca vai voltar para que você o acerte, então vai ser sempre morte, você sempre não vai conseguir sair dessa situação. O arrependimento produz uma tristeza gerada por um constrangimento do Espírito Santo, e ele nos leva a mudarmos as nossas atitudes. Você viu a diferença da tristeza do remorso para a tristeza do arrependimento? Remorso você nunca vai mudar, então ele sempre vai gerar uma morte, ele sempre vai estar conectado a você e falando se, e você vai levar isso sempre a tua vida inteira, você sempre vai ter um peso em você. O arrependimento não, eu posso ficar entristecido, posso ter tristeza pelo fato cometido, mas eu tenho a certeza do perdão, porque haverá mudança de atitude. Essa é a base do arrependimento. O arrependimento, então, nos faz mudar. 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Se o arrependimento é uma ação divina e o remorso é uma ação humana, o texto de 2 Coríntios agora nos revela muita coisa. Nos revela que eu preciso de Deus para me arrepender, e quando ele me gera essa tristeza de arrependimento, é porque haverá mudança logo em seguida. Lembrando de Gênesis 3, 5, lá, lembra do eco do Éden que vem até hoje? Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal? Nós nascemos em pecado e por isso passamos a cometer pecados. O arrependimento implica, então, em reconhecermos essa situação. Somos pecadores porque nascemos em pecado. E precisamos nos corrigir para não andar e não viver em pecado. Se nós reconhecermos isso, então se nós reconhecemos esse nosso orgulho de queremos ser conhecedores de tudo, do bem e do mal, passaremos, então, a não ter conflitos. Tá certo? A não gerar conflitos em nossos relacionamentos. Se eu conseguir quebrar o meu orgulho e me arrepender, logo eu passo a quebrar, a não gerar conflitos nos meus relacionamentos. E seja o âmbito que for. O relacionamento pode ser para com Deus, o relacionamento pode ser com minha família, com meu cônjuge, com os meus filhos. O relacionamento passa a ser com os próximos, sempre assim. Se eu rompo a minha ideia de orgulho e vejo que preciso me arrepender, sempre haverá mudança. Caso contrário, se não me arrependo, eu vou ficar cada vez mais distante de Deus. Entende? E aí vai entrar cada vez mais o temor do erro. E vamos nos afastando cada vez mais. O temor do erro é o remorso. Eu começo a não querer me aproximar de Deus, porque quando eu me aproximo de Deus, vem a luz ao meu problema. E quando vem a luz ao meu problema, ao invés de pedir arrependimento, eu vivo em cima do meu remorso. Hebreus 10, 19 e 23 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo visto, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, vamos nos achegar com um verdadeiro coração, em interesse e certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que nos prometeu. O arrependimento não é remorso, o arrependimento é reconhecer os nossos pecados
e o arrependimento é uma mudança de atitude. Nós precisamos mudar, porque senão o que nós estamos sentindo é remorso. O arrependimento nos faz dar uma guinada na nossa vida. O nosso pecado nos afasta de Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus está sempre pronto para o nosso retorno. Deus sempre está. O arrependimento, então, é esse caminho de volta. Se a iniquidade e o pecado me separa de Deus, se a iniquidade faz essa separação, se o pecado me encobre o rosto por vergonha, por temor, e aí eu tenho o medo de chegar a Deus por causa do remorso que eu sinto, e não o arrependimento que Ele me dá, eu tenho que lembrar disso. Deus está sempre pronto para o nosso retorno. E o arrependimento é esse caminho de retorno. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Em Cristo Jesus, o arrependimento é possível. Em Cristo Jesus, o arrependimento é possível. Se não tem Cristo, temos remorso. É algo humano. Se temos Cristo, a ação do Espírito Santo está agindo em constrangimento e o arrependimento passa a ser possível. Lembrando que o arrependimento é uma ação de Deus em nossas vidas. Romanos 2,4 que eu citei, agora eu vou ler. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Às vezes nós estamos atrelados demais a nós, aquilo que nós podemos produzir, e nos esquecemos da ação benigna de Deus que nos leva ao arrependimento. Vivemos então sobre o remorso. Uma vez que somos constrangidos e direcionados pelo Espírito Santo ao arrependimento, as nossas atitudes são mudadas. Na Bíblia, o arrependimento tem sinônimo de mudança, de conversão, de voltar ao caminho certo. A ideia do pecado é a ideia de se prostituir, mudar o caminho que se estava, prostituir a direção proposta. O arrependimento, então, é negar o caminho que se estava, ou a prostituição, ou a corrupção dos corações, e voltar ao caminho que Deus assim se propõe para nós. Deus propõe para nós, então, um caminho, e é necessário que eu e você, através de Cristo, tenhamos uma conversão ao próprio Deus. Essa mudança, então, não nos aprisiona, como faz o remorso. O remorso, então, nos vai nos aprisionar ao passado e vamos sempre nos lembrar do passado. Esse arrependimento nos liberta. Por que nos liberta? Porque há perdão. Perdão não é se esquecer de fato, isso é amnésia. Perdão é não se ressentir mais. Quando Deus nos perdoa, quando nos arrependemos por ação divina e nós nos sentimos perdoados por Deus, então Ele nos perdoa, nós não ressentimos mais do fato. Podemos até nos lembrar do nosso pecado, mas não há mais aquele peso sobre as nossas vidas, porque Ele nos perdoou. Já o remorso não. O remorso sempre nos faz pesar e nos faz ter o coração entristecido. Quando nos arrependemos, quando o Espírito Santo nos constrange, nós nos arrependemos, nos sentimos perdoados porque Ele já nos perdoou, nos sentimos livres, alegres, porque Ele teve uma ação, Deus teve uma ação sobre as nossas vidas e por isso ficamos felizes. Essa mudança, então, vai nos libertar e não nos aprisionar como o remorso faz. E isso em todos os âmbitos, em todos os aspectos, seja para com Deus, seja para com o nosso próximo.
O arrependimento nos leva a combater, então, o nosso coração corrupto, pecaminoso, permitindo toda vez, então, a aproximação, ou a nossa aproximação de Deus. Deus está pronto ao nosso retorno. E quando nos arrependemos, nos aproximamos de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação! Através da compaixão de Deus, temos que nos apresentar sempre como sacrifício, como algo a ser entregue a Ele. O nosso coração deve estar sempre propício a isso, para que a gente possa conseguir experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível se arrepender? Sempre é possível se arrepender. Deus entregou o seu Filho Cristo Jesus para que o perdão fosse disperso a nós. Diz assim em 1 João: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todos os que pecaram no mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Precisamos andar segundo os mandamentos de Deus. E quando pecamos, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. E ele tem enviado o Espírito Santo de Deus, ele enviou o Espírito Santo de Deus para que passemos a ser constrangidos do nosso pecado, para que possamos pedir arrependimento ao Deus Todo-Poderoso, para que quando entendemos o nosso pecado, nos arrependemos dele, passemos a ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude e passemos a nos sentir perdoados. E mesmo que passemos a nos lembrar do pecado outrora, não sentiremos mais remorso, porque fomos libertos. Temos vida, vida em abundância. Como diz João 10:10, o ladrão pode vir matar, roubar e destruir. Ou seja, ele induz as nossas vidas ao remorso, para que passemos a ser prisioneiros, matar, roubar e destruir. Mas Cristo Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele veio e nos libertou. Por isso, quem peque, peque e se arrependa. Peça arrependimento ao Senhor. Aquele que peca pode se arrepender, porque temos um advogado junto ao céu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer imensamente a noite de hoje. Eu quero pedir para que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer e nos capacitar. Nos dá ao coração, Senhor, refrigério e nos faz nos arrepender sempre dos nossos pecados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça, se você desejar frequentar nos nossos cultos, o número vai ser passado aí de novo e aí você pode entrar em contato via WhatsApp. Que Deus abençoe. Um grande abraço.